Olá turma, eu sou Eduardo Fonseca e estou com o meu grupo, que consiste no André Santos, na Carolina Silva, na Daniela Almeida e na Marta Coias, para vos dar a conhecer a importância dos micro-organismos e da indústria alimentar e também a exploração das potencialidades da biosfera. Espero que vocês tirem tanto proveito desta apresentação, assim como nós tiramos a prepará-la. Bom dia, turma. Hoje irei-vos falar sobre a fermentação e a atividade enzimática. A fermentação é um processo utilizado há milhares de anos pelo ser humano. Mesmo antes da compreensão de como ele ocorria, já era utilizado para a fabricação de bebidas, como vinho e cerveja, e alimentos como o pão. Atualmente, a fermentação ainda é utilizada na produção de alimentos como o pão, cerveja, vinho, queijos, vinagre, etc. Além disso, a fermentação é utilizada também na fabricação de medicamentos, como antibióticos, entre outros produtos, como etanol, acetona e butanol. É muito importante sabermos como atuam os micro-organismos e em condições de modo a produzirem o que queremos para nosso benefício e o modo de atuação das enzimas e suas condições ideais para tornar os processos dos micro-organismos fermentadores ainda mais eficazes, rápidos e económicos. Os micro-organismos podem produzir a energia de que necessitam de duas vias diferentes: via aeróbia, com presença de O2, e anaeróbica, sem a presença de O2. Esta segunda é a que nós usamos para nosso benefício para a produção de certos produtos, chamada fermentação. A fermentação é um dos processos usados para a produção de alimentos e medicamentos. Esta ocorre em algumas bactérias sem presença de oxigênio. Neste processo, parte da matéria orgânica degradada, a energia química armazenada é usada para produzir ATP, utilizado posteriormente em diversas reações do organismo. Existem dois tipos de fermentação, dos mais comuns usados pelo ser humano: a fermentação alcoólica e a fermentação lactática. Na fermentação alcoólica, o piruvato é reduzido a etanol, num processo constituído por duas etapas. Na primeira, o piruvato é convertido em acetaldeído e ocorre a liberação de dióxido de carbono. Em seguida, o acetaldeído é reduzido a etanol pela NADH. A fermentação alcoólica é realizada por algumas bactérias, fungos e células vegetais. A equação balanceada da fermentação alcoólica é apresentada a seguir: glicose mais 2 ADP mais 2PI converte-se em 2-etanol, 2CO2, 2 ATPs e 2H2Os. Esta é usada para a fabricação de pão e também é usada na produção de bebidas alcoólicas. Fermentação lactática. Esta é realizada por algumas espécies de bactérias, fungos, protistas e células animais, por exemplo, nas células musculares humanas, quando o oxigênio é escasso. Na fermentação lactática, o piruvato é reduzido a lactato, um composto semelhante a ele. A equação balanceada da fermentação lactática é apresentada a seguir: glicose mais 2 ADPs mais 2PIs converte-se em 2-lactato, 2 ATP e 2H2O. Esta é usada para fermentar o leite, produzindo iogurtes, queijo, manteiga, etc. Enzimas. As enzimas são compostos orgânicos, geralmente de proteínas, com funções catalisadoras, acelerando reações químicas, que sem elas dificilmente ocorreriam. É importante destacar que algumas moléculas de RNA, conhecidas como ribozinhos, atuam como enzimas. Estas ainda apresentam papel catalisador, ou seja, atuam aumentando a velocidade das reações químicas. As enzimas catalisam as reações químicas, aumentando a velocidade da conversão de substratos em produtos, sem se consumirem nesta reação. Estas podem favorecer no estabelecimento de ligações químicas ou na sua ruptura. As enzimas são altamente específicas, sendo que cada uma delas atua sobre um substrato específico em uma reação. Atualmente são conhecidas mais de 2.000 enzimas, cada uma atua em uma reação específica. As enzimas podem se tornar mais ou menos efetivas devido a fatores como temperatura, pH e as enzimas reguladoras. Ok, agora eu vou proceder a falar um pouco sobre a conservação, o melhoramento e a produção de alimentos. Primeiramente, a finalidade da conservação é reduzir a suscetibilidade dos alimentos à deterioração, para assim aumentar o tempo possível de armazenagem e distribuição. Agora vou falar um pouco sobre os processos tradicionais de conservação.
sendo que alguns ainda são usados hoje em dia, embora sejam mais tradicionais. Temos, por exemplo, a salga, que consiste em colocar os alimentos em sal durante um determinado período de tempo. Uma concentração de 20% de sal é capaz de inibir o crescimento da maioria das bactérias. Todavia, algumas espécies são capazes de resistir e sobreviver. Neste método, destaca-se a conservação da carne e do peixe. De seguida, temos a solução de açúcar, que atua de forma igual ao sal, destina-se essencialmente à preservação de frutas, sob a forma de compotas, por exemplo. Depois temos a conserva em ácidos. A adição de ácidos, ácido acético ou ácido cítrico, diminui o pH e limita a atividade das enzimas produzidas por bactérias e fungos para digerirem os tecidos. Como exemplos temos a produção de pícolos. De seguida temos a desidratação. Nesta, o aumento da temperatura do produto a ser desidratado força a evaporação da água, enquanto que a circulação do ar remove esta umidade evaporada. É uma forma simples e natural e evita o desenvolvimento de micro-organismos. É um dos métodos mais antigos de conservar alimentos. O valor nutritivo dos produtos desidratados é preservado e estes mantêm-se saudáveis e saborosos. Por último, temos a fumagem, na qual o fumo promove a desidratação e contém uma variedade de compostos, como o monóxido e o dióxido de carbono, que inibem o crescimento microbiano. Agora vou falar sobre os métodos modernos permitidos pela tecnologia atual. Primeiro temos a refrigeração, na qual os alimentos são colocados no frigorífico, o que dificulta o desenvolvimento de micro-organismos. A refrigeração apenas mantém as propriedades dos alimentos por curtos períodos de tempo, dado que existem organismos com capacidade de se reproduzirem entre os 0 e os 7 graus Celsius. De seguida temos a congelação, que é igual à refrigeração, mas os alimentos são colocados a temperaturas mais baixas, entre os menos 18 e os menos 40 graus Celsius. Assim, estes alimentos podem ser mantidos por longos períodos de tempo. Temos também a esterilização, que é por calor, na qual o alimento é submetido a temperaturas de tal modo elevadas, superiores a 100 graus Celsius, que destroem os micro-organismos. É importante notar que as temperaturas elevadas permitem destruir os micro-organismos, mas alteram geralmente o sabor e o valor nutricional dos alimentos. Temos ainda a pasteurização, na qual o alimento é submetido a temperaturas de 60 graus a 80 graus Celsius e é rapidamente arrefecido. Isto destrói os micro-organismos patogénicos e não modifica significativamente o paladar e as características nutritivas. Temos ainda a ultrapasteurização, o HT, que permite uma esterilização mais eficiente, sendo que a temperatura é elevada até aos 141 graus Celsius durante 1 a 2 segundos, sendo depois rapidamente arrefecido para 4 graus Celsius. Isto permite destruir os micro-organismos e os pós, mantendo as propriedades do alimento. Se o alimento for embalado imediatamente, pode ser guardado à temperatura ambiente, com prazos de validade longos. É o caso do leite. Temos depois a liofilização, na qual os alimentos são rapidamente congelados a menos 30 graus Celsius e colocados numa câmara com vácuo, onde ficam sujeitos à ação do calor, que provoca a evaporação direta da água. Neste método, quase 98% da água é lentamente extraída, mantendo-se a forma, o aspecto e as propriedades do alimento. Para o seu consumo, quando a água for reposta, a comida adquire o seu sabor fresco, o seu aroma, a sua aparência e a sua textura original. Como exemplos temos o café, o leite em pó e alguns alimentos cozinhados. Depois temos a irradiação, que permite aumentar o seu prazo de validade. Os alimentos são bombardeados por radiação em câmaras específicas. A radiação provoca mutações no DNA dos micro-organismos contaminantes e a desnaturação das suas proteínas, sem modificar as propriedades dos alimentos. Por último, temos os aditivos alimentares, que são compostos adicionados aos alimentos e que alteram as suas características, como o sabor, a cor, a preservação e o conteúdo nutritivo. A adição de aditivos tem o objetivo de alterar a textura ou a consistência dos alimentos com a adição de emulsionantes ou estabilizadores, melhorar o valor nutricional pela adição de vitaminas ou minerais,
intensificar o sabor e o aroma com a adição de aromatizantes e acidulantes, intensificar ou alterar a cor com a adição de corantes, diminuir o valor calórico substituindo açúcares por edulcorantes, impedir ou retardar a ação de micro-organismos pela adição de conservantes. É ainda importante notar que o consumo de aditivos deve ser moderado para que não se tornem perigosos para a saúde humana. Por último, vou falar sobre o uso das enzimas na indústria alimentar. Algumas técnicas dependem apenas da presença de enzimas que, pela sua atividade catalítica, podem direcionar e aumentar a velocidade das reações. A indústria alimentar recorre a hidrólases, como proteases, amilases, lipases e celulases, com novas utilizações nas áreas do ambiente, alimentação, agricultura e têxtil. A produção de grandes quantidades de enzimas permite utilizá-las em grande escala na produção de alimentos. As enzimas reduzem os impactos ao nível do ambiente, pois permitem otimizar o aproveitamento de nutrientes por parte dos animais. Torna-se possível, então, diminuir os gastos em ração, bem como substituir os catalisadores químicos, associados a maiores impasses ambientais. O desenvolvimento das tecnologias de imobilização de enzimas permitiu aumentar o rendimento das reações. As enzimas podem, assim, ser usadas em ciclos sucessivos, diminuindo os custos de produção. Passamos agora à apresentação do cultivo das plantas e na criação dos animais. Os princípios estabelecidos por Mendel foram essenciais no melhoramento genético das plantas e dos animais. No caso das plantas, as variedades com as melhores características eram selecionadas segundo ciclos de polinização cruzada, processo designado por reprodução seletiva. A mecanização da agricultura e a introdução em larga escala de fertilizantes e pesticidas permitiram aumentar a produtividade, constituindo a Revolução Verde. Esta permitiu produzir alimentos suficientes para uma enorme população humana, sendo que o aumento dessa produção permitiu baixar os seus preços, beneficiando assim as populações mais pobres. O uso de variedades com maiores rendimentos permitiu que muitos países produzissem mais alimentos sem aumentar significativamente a área de cultivo. Na década de 80, foram introduzidos procedimentos para a regeneração completa de plantas in vitro a partir da cultura de células e tecidos vegetais. Este procedimento, juntamente com a produção de organismos geneticamente modificados, tornou a agricultura mais dependente da biotecnologia. A cultura de células e tecidos vegetais in vitro permite regenerar e ou propagar novas espécies de plantas, processo designado por micropropagação. Na micropropagação, as plantas crescem, em condições de assépsia, no meio com nutrientes e hormonas e com controle de fatores abióticos, como a luz, a temperatura e o teor de gases. Para iniciar uma cultura é necessário um explante, que é um fragmento de tecido vegetal. Estes explantes devem incluir meristemas vegetais, garantindo assim um crescimento ativo. As renovações periódicas no meio permitem o crescimento e divisão indefinida das células do explante, formando um conjunto de células indiferenciadas, designado por tecido cauloso. Se os fragmentos do tecido cauloso forem transferidos para meios contendo combinações hormonais específicas, é possível que algumas dessas células se diferenciem em órgãos especializados. Este processo designa-se por organogênese. A partir do momento em que se forma uma plântula com os órgãos desenvolvidos, esta pode ser transferida para o solo, onde vai continuar o seu crescimento normal. Em ambas as plantas e os animais, a regulação e coordenação do metabolismo, crescimento e morfogênese dependem de sinais químicos designados hormonas. As hormonas vegetais, ou fitohormonas, são sintetizadas em diferentes locais da planta e não em órgãos ou tecidos específicos. Estas são ativas em pequenas quantidades e tanto estimulam como têm um papel inibidor. As hormonas desempenham diferentes funções dependendo do local onde atuam, do estádio de desenvolvimento do órgão e da sua concentração. Vejamos as principais hormonas vegetais e as suas funções na seguinte tabela. Quando um explante é colocado num meio de cultura, as suas células podem crescer e não se dividir. Se a esse meio adicionarmos apenas citocinina, não se verificam alterações, mas se fornecermos auxina, as células entram em divisão e pode ocorrer organogênese. Analisemos a seguinte figura.
Podemos perceber que se apenas estiver presente citocinina no meio, não ocorrem alterações. Se for adicionada auxina e citocinina em teores elevados, verifica-se o aparecimento do tecido caloso. Se for adicionado auxinas com teor elevado e citocinina com teor baixo, verifica-se o aparecimento de raízes. Por fim, se for adicionado auxina com teor baixo e citocinina com teor elevado, já se verificou o aparecimento das partes aéreas da plântula. Logo, podemos concluir que o órgão que se forma depende da razão entre a concentração de citocinina e auxina no meio. Passamos agora ao caso da produção animal. A criação intensiva de animais associada à reprodução seletiva nasceu para satisfazer as necessidades decorridas do aumento populacional verificado na época da Revolução Industrial. São fornecidos aos animais diversos compostos, com destaque para as hormonas, os antibióticos e os aditivos alimentares. As hormonas são utilizadas para incentivar o crescimento dos animais e aumentar a produção de leite, por exemplo. Também são usadas para controlar a fertilidade animal, de forma a fomentar a produção de óvulos e embriões e assim assegurar maiores taxas reprodutoras. É importante notar que o uso de hormonas na criação animal tem implicações na saúde humana, pois os compostos fornecidos podem não ser totalmente destruídos durante a preparação dos alimentos. Alguns destes compostos apresentam efeitos nefastos nos sistemas imunológico e neurológico, principalmente nas crianças, enquanto que os outros podem originar dioxinas potencialmente tóxicas e cancerígenas. Têm surgido ao longo dos anos, nos meios de comunicação social, diversos casos polémicos relacionados com a segurança alimentar. A presença de dioxinas, antibióticos e hormonas na carne, em teores superiores aos permitidos por lei, preocupa os consumidores. A opinião pública tem vindo a ganhar força no sentido de aumentar a pressão para que se tomem decisões cada vez mais rígidas sobre os padrões gerais de rotulagem e de inspeção, ou seja, que se aumente a fiscalização. Vejamos alguns problemas causados pelo uso excessivo de antibióticos. O uso excessivo de antibióticos pode causar o aparecimento de estirpes bacterianas que lhe são resistentes, o que implica o uso de doses superiores. Como também são usados para o tratamento de infecções que afetam o homem, dificulta o tratamento hospitalar das infecções causadas por algumas tribos resistentes que nos podem afetar. Ainda não temos grande noção das consequências para a saúde humana da presença de resíduos de antibióticos na carne e nos produtos derivados dos animais. O uso excessivo de antibióticos pode causar a contaminação de rios, águas subterrâneas e solos, com riscos elevados para a saúde humana e para o ambiente. A importância dos organismos geneticamente modificados na indústria alimentar. A biotecnologia, tecnologia baseada nas ciências biológicas, permitiu a criação de organismos geneticamente modificados, OGM, ou transgénicos, que passaram a ser comercializados a partir de 1980. No entanto, como a biotecnologia ainda é um ramo da ciência relativamente novo, surgem vários problemas como a modificação genética acaba por diminuir a diversidade biológica devido ao facto que há certos genes que são preferidos sobre outros dependendo do produto que se quer obter. Não se sabe ainda ao certo o impacto dos OGMs animais e é muito difícil realizar estudos pela dificuldade de se isolar a interação destes animais com a biosfera. A exposição dos seres humanos a novos compostos que podem causar reações alérgicas, visto que diversos OGM contêm proteínas cujo potencial alergénico ainda não foi testado. Os genes modificados introduzidos nos OGM plantas podem ser passados a bactérias ou plantas da mesma espécie, dificultando o controle do mesmo. Custo elevado, o que leva à dificuldade de ajudar os países com falta de recursos. Em contraste, a biotecnologia também traz várias oportunidades e aplicações, como por exemplo, o aumento das taxas de crescimento com maior sucesso nos peixes, permitindo reduzir os custos de produção. A obtenção de animais com defesas seletivas para determinadas doenças, como por exemplo, bovinos, suínos e ratos, com resistência ao vírus influenza, gripe. A criação de cabras, porcas e ovelhas transgénicas que produzem no leite proteínas humanas de importância biomédica, como anticoagulantes, por exemplo. Estes animais são designados bioreatores pelo facto de que produzem proteínas que serão posteriormente extraídas. Os OGMs animais também permitem a possibilidade de realizar xenotransplantes, transplantes de órgãos entre indivíduos de espécies diferentes. Por exemplo, usar um porco para cultivar um órgão coração, para depois ser feito o transplante do coração do porco
para o humano. A biotecnologia tem um papel fundamental na minimização do problema da fome, como remediar a falta de alimento que muitas vezes afeta os países em desenvolvimento. Alguns especialistas afirmam que os organismos geneticamente modificados não serão necessários. Ao invés disso, estes países devem recorrer a métodos mais simples e baratos, como por exemplo a micropropagação, a fusão de protoblastos e entre outros. Estes métodos procuram aumentar a produtividade, combater a fome e a subnutrição, que muitas vezes assolam as regiões mais desfavorecidas. A produtividade dos países em desenvolvimento é condicionada por uma série de fatores, nomeadamente solos pouco férteis ou com reduzido conteúdo em água, cuja composição química dificulta ou impossibilita o crescimento de determinadas espécies vegetais. Existência de espécies parasitas devastadoras. Pouco interesse das multinacionais agroquímicas em investir em países pobres que não possuem capacidades económicas para desenvolverem sua agricultura de uma forma rápida. No entanto, se optar por recorrer a organismos geneticamente modificados, uma das possíveis soluções a estes problemas são produção de arroz transgénico resistente ao vírus RYMV endémico do continente africano, que é capaz de dizimar arrozais na sua totalidade. Criação de variedades resistentes a secas para impulsionar a produtividade das zonas semiáridas. Produção de batata doce, banana e cana-de-açúcar com genes resistentes ao vírus. A criação de variedades de trigo e milho resistentes ao alumínio, capazes de crescer em solos tropicais onde este metal se encontra presente com elevados teores. A comercialização de uma espécie de batata doce transgénica com maior conteúdo proteico e variedades de mandioca com menores quantidades de cianeto. Agora, vamos falar sobre o controle de pragas. Um dos grandes problemas na produção de uma vasta quantidade de alimentos é o controle de pragas. Mas o que é uma praga? Uma praga é o conjunto de organismos cuja atividade contribui para a perturbação e destruição do ecossistema ou para o surgimento de doenças epidémicas noutros seres vivos. Qual a importância do controle de pragas no aumento de produção de alimentos? Como já foi referido, uma praga é um conjunto de organismos prejudiciais e na produção de alimentos não são exceção. Por isso, é necessário prevenir e combatê-las. Mas antes de se proceder ao controle da praga em si, é necessário que se realize uma fase de caracterização desta, sendo que nesta são estudados os mecanismos que regulam a interação bióticas entre hospedeiro-praga, praga-predador e hospedeiro-predador, a influência dos fatores abióticos nas diferentes espécies e o ciclo de vida da praga para que a aplicação do método permita reduzi-la significativamente num dos seus estádios de vida. Tipos de controle de pragas. Temos o controle natural e o controle através do uso de pesticidas. O controle natural pode ser realizado através da identificação do predador natural, cuja atividade não irá prejudicar o meio que se pretende proteger, e reproduzi-lo em grandes quantidades e a um custo reduzido, estabelecendo assim uma luta biológica. Porém, este método apresenta alguns problemas como dificuldades na seleção do melhor inimigo natural e a sua produção em larga escala, maior lentidão na obtenção dos resultados pretendidos face aos pesticidas, risco de crescimento dos inimigos naturais ao ponto de se tornarem uma nova praga e o facto dos resultados não serem satisfatórios. Como no outro método natural, temos as feromonas. As feromonas são compostos químicos odoríferos libertados pelos animais que atraem elementos da mesma espécie. Estas são colocadas a quando do controle de pragas em difusores que as vão libertando lentamente. Consequentemente, atraem estes indivíduos para uma armadilha a qual não podem escapar. A utilização de feromonas no controle de pragas apresenta diversas vantagens, pois são totalmente inofensivas para o homem e animais domésticos, podem ser produzidas sinteticamente, servem para deter precocemente as pragas, evitando danos significantes, e não incorporam resíduos tóxicos nos alimentos.
Porém, o processo de identificação, isolamento e produção da feromona é muito dispendioso. E por fim, temos a esterilização de machos. Neste processo, machos da espécie em questão são esterilizados em laboratório e libertados para o meio contaminado por essa mesma espécie. Ao acasalarem, não produzem descendência, diminuindo assim a população da praga. Com esta técnica, estima-se uma redução de 90% da população da praga na primeira geração. Como desvantagens temos a sua aplicação ao ser reduzida a algumas espécies, ser um método dispendioso e exigir uma grande quantidade de machos térreis e o facto de ser necessária a aplicação durante muito tempo e de forma contínua. Controlo através do uso de biocidas. As biocidas, ou pesticidas, são substâncias químicas que interferem no ciclo de vida dos organismos, afetando a sua reprodução, tendo uma grande eficácia no combate de pragas. A classificação de biocidas varia tendo em conta a sua composição química e da sua amplitude de atuação. Existem inseticidas, contra insetos, fungicidas, que matam ou impedem o aparecimento de fungos e parasitas, herbicidas, usadas no combate ao crescimento de ervas daninhas, entre outros. A utilização de biocidas constitui um grande perigo para o ambiente, pois contaminam o solo, a água e a atmosfera e podem levar à bioacumulação, acumulação de compostos químicos, neste caso pesticidas, em organismos que vivem num ambiente contaminado por estes. E à bioampliação, causada pela acumulação de compostos tóxicos nos tecidos, mais grave para os consumidores de topo de cadeias alimentares, onde se registram os mais graves problemas de toxicidade. A concentração de certas substâncias aumenta de nível trófico para nível trófico ao longo das cadeias alimentares e afeta organismos que não foram diretamente expostos. Um dos aspectos mais graves da bioacumulação e da bioampliação é o facto de não aparecerem sintomas até as concentrações nos organismos serem suficientemente elevadas para causarem problemas graves de saúde. Uma outra forma de controlar as pragas é através do controle genético, neste caso com recurso a cruzamentos seletivos e a técnicas de engenharia genética. É possível obter organismos mais resistentes a pragas, é de baixo custo, reduz a quantidade necessária de pesticidas a utilizar e os resultados são rápidos quando comparados com o controle biológico. Como desvantagens, tem o facto da transferência de genes estranhos poder causar desequilíbrios nos ecossistemas e a perda do controle de genes devido a cruzamentos indesejados. Assim, no topo da eficácia no controle de pragas encontram-se as biocidas ou pesticidas, sendo seguidas os métodos naturais que, apesar de serem os mais indicados, não obtêm resultados tão significativos como as pesticidas. Assim, concluímos o nosso trabalho sobre a produção de alimentos e sustentabilidade. Espero que tenham aprendido bastante connosco e obrigado por nos ouvirem.